Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu sei, senhor presidente, conheço, ao longo de todos esses últimos anos, o prestígio do Ministério Público nesta casa. Conheço o prestígio do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marfan Vieira. E agora, antes do início das nossas votações, apreciação da ordem do dia, o Procurador-Geral de Justiça, acompanhado de vários outros procuradores e promotores, em alentado trabalho, demonstra, sem deixar a mínima dúvida, que esta iniciativa do governo é flagrantemente inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional. Aliás, foi feito um relato na presença não só do presidente, mas de vários outros integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Imaginei eu que o presidente da CCJ, ao ser convocado para manifestar o voto, diria da inconstitucionalidade, até porque é de se imaginar que ele próprio, como presidente da CCJ, já teria feito um estudo da matéria. A presença aqui do Procurador-Geral de Justiça, com sua equipe, serviria apenas para ratificar o reconhecimento da inconstitucionalidade. Não foi isso que aconteceu. Não só o presidente da CCJ se manifestou pela constitucionalidade, como foi acompanhado pela maioria dos membros da comissão. Aliás, indagado, disse o Procurador-Geral de Justiça que caso, e aí não apenas a matéria em apreciação, todas as demais encaminhadas pelo governo incorporam vício de inconstitucionalidade, e que se esta casa aprovasse, e que se a matéria fosse sancionada, que o Ministério Público não teria outra alternativa senão buscar o reconhecimento da inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Esta casa, portanto, por sua maioria, não poderá, em nenhum momento, arguir desconhecimento. Não poderá. Até porque vários outros parlamentares receberam cópia. Quanto ao mérito, também as comissões, por sua maioria, orçamento, finanças, servidores públicos, também por maioria. Aliás, como temos aqui pouquíssimos servidores públicos, mas do lado de fora há uma manifestação expressiva, é preciso que os servidores públicos conheçam o posicionamento de cada parlamentar. Porque o discurso feito às vezes desta tribuna, por alguns que acompanham a pretensão do governo, é de aparente defesa do servidor. Então o servidor público, por suas representações, tem o dever de conhecer o voto de cada um. E como o voto primeiro
é colhido nas comissões, já é preciso conhecer. Mas, senhor presidente, é claro, e aí integro a bancada do PSOL, nossa bancada é flagrantemente contrária a esta iniciativa em apreciação. Mas eu trago aqui uma entrevista dada pelo atual secretário de Fazenda, que em 11/5/2012 presidia o Rio Previdência. E ele tece loas à recuperação que experimentou o Rio Previdência a partir do primeiro governo Sérgio Cabral. E diz assim: a metamorfose começou em 2007, no primeiro governo Cabral. O Rio Previdência estava quebrado, sem recursos, e por isso tivemos que fazer um grande processo de reestruturação. Disse a dinheiro, e aqui já foi o governador Sérgio Cabral. Mas aí, senhor presidente, e eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que a íntegra da entrevista conste da minha manifestação contrária a este projeto. Mas aí ele diz que Rio Previdência já era o segundo órgão previdenciário do país, estando abaixo apenas do Previ, dos servidores do Banco do Brasil. Aí diz aqui, os 5 maiores fundos de previdência do país por ativos. Previ, 108 bilhões. Rio Previdência, 84 bilhões em ativos. De 2012 até hoje, era junho, temos 4 anos e meio. Como explicar a dilapidação de 84 bilhões em ativos? Não é possível argumentar que se tinha 84 bilhões e permanecesse apenas com 84 bilhões, já teríamos aqui recursos suficientes para honrar aposentadorias e pensões por muito mais de 5 anos. Porque se em 2012 o Rio Previdência teve uma despesa de aproximadamente 10 bilhões e meio para pagar todas as aposentadorias e pensões, mesmo em havendo um crescimento dessa despesa, que este ano está avaliada em aproximadamente 17 bilhões, mesmo não recebendo mais nenhuma contribuição, não recebendo nada de royalties e participação especial, nada, porque o preço do petróleo caiu, reduziu a transferência, mas a transferência não foi zero, e os servidores continuaram contribuindo. Então esses 84 bilhões estariam hoje em não menos de 120 bilhões, mesmo com a queda do preço do petróleo. É preciso, portanto, senhor presidente, que o presidente, agora secretário de Fazenda, venha a esta casa e vamos propor ao presidente Jorge Pisciani para ele explicar esta entrevista e a perda do ativo. Dentre os outros argumentos apresentados, não só pelo Dr. Marfan Vieira, Procurador-Geral de Justiça, como aqui, no voto de vários parlamentares, vem a afirmação
de que é uma exigência demonstrar os cálculos atuariais para a justificativa em relação ao aumento de 11% para 14%. Não precisa conhecer cálculos atuariais. Para concluir, nobre deputado. E vou concluir, para saber que a contribuição de 11% já é uma contribuição extorsiva, já é um absurdo. E mais, o servidor público passou a contribuir com 11%, porque o governo, quando da criação do Rio Previdência, incorporou à contribuição os 2% da saúde. Servidores militares, 5% do soldo, que depois, ilegalmente, essa contribuição passou para 10% do soldo. Uma extorsão. Então, senhor presidente, ao contrário, nós não podemos de forma alguma, mesmo com esse aumento da contribuição do governo, do órgão patronal, eu falo órgão patronal indevidamente. Governador não é patrão de servidor. O patrão do servidor é o povo que paga imposto. Aliás, o governo confunde. Ele procura transmitir a ideia de que o servidor público é empregado do governador. E o governador não é patrão, patrão é o povo que paga. Então, senhor presidente, eu sei que já há encaminhada à presidência um requerimento para que haja uma comissão parlamentar de inquérito em relação ao Rio Previdência. Se não houvesse nenhuma outra justificativa para que esta CPI fosse implantada, temos essa entrevista do atual secretário de Fazenda. Ele precisa explicar como o patrimônio em 2012, maio, de 84 bilhões ativos, como isto foi dilapidado. Que o que nós não podemos, senhor presidente, é aceitar que o servidor público, perseguido, humilhado, afrontado sob diversas formas, que esse servidor público ainda corra o risco de ter uma contribuição majorada para 14%. É uma espécie de assalto. Portanto, além de votar contra, quero desta tribuna, senhor presidente, manifestar a minha solidariedade, a minha compreensão ao gesto de 2 policiais militares do batalhão de choque, que em vendo a manifestação dos servidores, em estando do lado que reprimia cumprindo ordens, porque vi, senhor presidente, quero concluir, vários policiais militares do batalhão de choque que estavam participando da repressão, chegando às lágrimas, porque gostariam de estar do lado daqueles que estavam reivindicando. Mas pelo menos 2 policiais militares do batalhão de choque abandonaram a tropa a que estavam incorporados e foram participar ao lado daqueles que reivindicavam os seus próprios direitos. Não podemos de forma alguma. Estou organizando um documento de moção, de compreensão, que nós não podemos esperar que aquela violenta emoção de que foram possuídos os 2 policiais militares e que procuraram aderir à manifestação, que isso seja visto como um ato de disciplina, de indisciplina, e que eles venham a ser punidos, mesmo que administrativamente. Então, senhor presidente, não a esta iniciativa, não a majoração da contribuição e o respeito àqueles que reivindicam e a compreensão àqueles que deixaram a tropa e foram participar da justa manifestação dos servidores. Muito obrigado.